Temperatura de amolecimento Vicat ou VK. Como será? Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de uma caracterização térmica dos materiais poliméricos que se chama temperatura de amolecimento VK. Se você quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer informações bem legais. Alguns recados antes de começar o nosso conteúdo. Fique atento a todos os meus cursos online. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Tem muita gente que já se inscreveu, tá gostando bastante, tá bombando, as discussões estão bem legais. Então aproveita você também e garante a sua vaga clicando nos links que estão aqui na descrição. Aproveita também, já deixa o seu like nesse vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é importante, é interessante e vai distribuir para cada vez mais pessoas. E aí, você também faz a sua parte, ajuda a gente divulgar esse conteúdo, compartilhando esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar. Profissionais da indústria do plástico, projetistas, profissionais de moldagem, profissionais da academia, alunos, professores, pesquisadores, enfim, todo mundo que possa se interessar por esse tema. E também aproveita e se inscreve aqui no canal, clicando no botão que está aqui embaixo desse vídeo e assinando e ativando o sininho para que você possa saber quando um novo vídeo chegar aqui no canal, tá certo? Então vamos lá, temperatura de amolecimento VK. Primeiro, é importante a gente entender por que a gente caracteriza materiais poliméricos, não só do ponto de vista térmico, mas também do ponto de vista mecânico e de outras formas. Primeiro motivo é para que a gente possa entender o comportamento dos materiais frente a diferentes estímulos. Então, frente a estímulos mecânicos, como impacto, tração, por exemplo, e frente a estímulos térmicos, como aquecimento, carga sob temperatura e por aí vai. Tá? Então, o primeiro motivo é para que a gente possa entender o comportamento dos materiais. Segundo motivo é para que a gente possa ter um parâmetro de comparação dos materiais, que a gente possa pegar um material, medir as propriedades desse material com uma base padronizada e pegar um outro material, medir as propriedades desse outro material também na mesma base padronizada, e aí a gente tem um parâmetro de comparação para que a gente possa selecionar o melhor material para uma determinada aplicação. E o terceiro caso é para que a gente possa tentar ao máximo possível traduzir o que a gente mediu de uma forma padronizada em laboratório para o comportamento real das peças. Muitas vezes isso é complicado, é difícil, alguns testes vão ser mais diretos, outros testes vão ser menos diretos, mas de alguma forma a gente vai sempre conseguir traduzir os testes laboratoriais para de alguma forma entender como vai ser o comportamento real das peças. Isso acontece com as caracterizações mecânicas, com impacto, tração, e acontece também com as caracterizações térmicas, como por exemplo a temperatura de amolecimento VK, que a gente vai falar nesse vídeo. Agora, o que é esse teste, né? O que ele significa, como ele é feito e por que ele tem esse nome? Bom, falando do nome do teste, eu fiz algumas pesquisas em literatura e eu encontrei muito pouca referência a respeito de por que ele chama desse jeito. Tá? Mas eu encontrei uma referência aqui de um engenheiro francês que viveu ali entre 1786 e 1861 na França, um engenheiro civil chamado Louis Vicat, e ele desenvolveu um cimento artificial chamado ouro branco, lá em 1817. Ele desenvolveu esse cimento e desenvolveu também um equipamento para determinação e ajuste do tempo de cura do cimento. Esse equipamento se chama agulha VK. E por esse motivo eu acredito que essa seja a maior referência aí para o teste que a gente vai falar agora de temperatura de amolecimento VK, porque ele se baseia também na agulha que penetra num corpo de prova polimérico quando exposto à temperatura. Se você tiver alguma informação adicional a respeito da origem do teste que a gente está falando aqui nesse vídeo, ou quiser corrigir essa informação, não tem nada a ver com o Louis Vicat, deixa um comentário aqui no canal para que a gente possa expandir esse conhecimento, tá certo? De qualquer forma, eu vou deixar o link para as páginas onde eu pesquisei sobre o Louis Vicat e sobre o equipamento que ele desenvolveu. Tá? Mas o nosso teste de temperatura de amolecimento VK, ele se baseia então também em uma agulha com uma face chata, é uma agulha com a ponta dela plana e com área transversal, a seção transversal dessa agulha tem exatamente 1 milímetro quadrado. Tá? E o teste de amolecimento VK é basicamente a gente pegar essa agulha,
que ela está na ponta de uma haste. No topo dessa haste a gente tem um peso morto. A gente vai aquecer o corpo de prova, que vai estar sob essa agulha, e à medida que essa agulha penetrar 1 milímetro na superfície do corpo de prova, a gente tem exatamente a temperatura considerada como temperatura de amolecimento VK ou ponto de amolecimento VK, ou ainda como dureza VK do material. Tá? Então, basicamente, o teste é dessa forma. A gente tem uma agulha que vai penetrar na superfície do material em função de um peso e em função de uma temperatura. Tá? As normas que regem esse tipo de ensaio são a STM-D 1525 ou a ISO 306, que são bastante semelhantes. Elas basicamente definem a carga que vai ser aplicada no material, que podem ter dois métodos, o A e o B. O A são 10 newton de carga, o B são 50 newton, e definem também a taxa de aquecimento do material. Então a gente pode ter uma temperatura de 50 graus Celsius por hora, um aumento de temperatura de 50 graus Celsius por hora, ou um aumento de temperatura de 120 graus Celsius por hora, e isso vai dar diferentes comportamentos para o material. Então a gente tem sempre que tomar cuidado com a base de comparação que a gente está usando. O equipamento que a gente utiliza para medir a temperatura de amolecimento VK é esse que eu coloquei na tela aqui agora, tá? É um dos equipamentos modernos. O que a gente tem aqui? A gente tem os pesos, né, as cargas, que podem ser de 10 ou 50 newton. A gente tem uma haste, na ponta dessa haste aqui embaixo tá a agulha, tá, que tem essa seção transversal de 1 milímetro quadrado e que vai penetrar no corpo de prova, que fica colocado aqui embaixo também. É um corpo de prova geralmente quadrado com 10 milímetros de aresta e espessura mínima de 3 milímetros até 6 milímetros, tá? Ou circular também com 10 milímetros de diâmetro e espessura com no mínimo 3 milímetros, tá? Que vai ficar aqui imerso então em um óleo aquecido que vai transmitir a temperatura para esse corpo de prova na taxa especificada pela norma, tá? E aqui em cima a gente tem os reloginhos comparadores que vão medir essa penetração da agulha na superfície do material. Lembrando, quando essa agulha penetrar 1 milímetro na superfície do corpo de prova, significa que a gente chegou na temperatura de amolecimento VK do material. Esses equipamentos mais modernos fazem então 6 testes ao mesmo tempo, em corpos de prova diferentes. Eles têm um alarme, quando você chega na profundidade desejada, ele toca um alarme para que seja registrada a temperatura. Alguns deles, inclusive, anotam essa temperatura, registram essa temperatura automaticamente. Tá? Mas, basicamente, esse é o teste, esse é o equipamento que faz a medição da temperatura de amolecimento VK do material. Agora, para que ela serve, né? Para que a gente quer caracterizar essa temperatura em função dessa penetração na agulha? Primeira coisa é para, como eu falei, para a gente poder comparar materiais diferentes em função do comportamento térmico do material e basicamente em função de como a superfície desse material é afetada pela temperatura, tá? Primeira coisa que ele indica, então, é a temperatura máxima de trabalho sob temperatura quando as peças que vão ser fabricadas com um determinado material sofrem esforços de compressão. Porque à medida que a gente tem esforços de compressão sob temperatura, a superfície do material influenciada por essa característica de amolecimento VK vai tender a sofrer mais com essas condições. E aí a gente tem uma ideia então da temperatura máxima que o material pode trabalhar em função da temperatura de amolecimento VK. É lógico que a temperatura de amolecimento VK ela está concentrando carga em um ponto, uma área muito pequena, de 1 milímetro quadrado. E muitas vezes, na vida real, a gente vai ter essa carga mais bem distribuída na superfície de uma peça e então pode ser que a gente tenha aí ainda uma margem de segurança. Porém, é uma boa indicação de temperatura máxima para trabalhos sob compressão. Tá? Então essa pode ser uma tradução do significado real desse teste. Tá? E ela é uma indicação, a temperatura de amolecimento VK é uma indicação, dependendo da literatura que você vê, ela menciona que pode ser uma indicação da estabilidade de forma da nossa peça sob temperatura. À medida que a superfície do material começa a se amolecer cada vez mais, você vai tendo então a tendência do material poder se deformar ou ser deformado por esforços de compressão que possam ser aplicados nessa peça. Então é uma outra indicação da temperatura. Um último uso dessa temperatura que eu considero importante é para
manuseio do material antes do processamento, principalmente no funil de alimentação das máquinas. Se a temperatura nesses funis ou nos funis de secagem atingir a temperatura de amolecimento VK do material, é possível que você tenha então o amolecimento superficial desses grânulos e ocorra a aglutinação desses grânulos de material, formando grumos que impedem a correta alimentação do material nas máquinas de moldagem. Então é uma terceira indicação, terceiro uso prático dessa temperatura, tá certo? É lógico que existem algumas limitações. Basicamente, ela é muito útil para você comparar materiais diferentes. Então, obviamente, o material que tiver maior temperatura de amolecimento VK vai ter um comportamento melhor sob temperatura, sob compressão, vai poder suportar temperaturas de secagem mais elevadas no processo de manuseio, vai ter uma estabilidade de geometria maior sob temperatura, tá? Mas do ponto de vista comparativo dos materiais, a correlação com a vida real, como eu falei, ela pode exigir algum exercício um pouco mais profundo. Talvez você tenha que correlacionar com peças já existentes, fazer alguns testes em peças reais para ter a percepção exata de como o material vai se comportar. Tá? Lembrando que no teste padronizado você tem toda a carga concentrada em 1 milímetro quadrado, basicamente. Tá? E em situações reais você pode ter uma carga mais distribuída e isso faz com que o comportamento possa ser diferente. Então tem essa limitação que você precisa tomar cuidado. Tá certo? De qualquer forma, é um teste muito interessante, é um teste que muitas vezes é pouco divulgado para muitos materiais, é difícil você achar materiais que possuem essa informação na ficha técnica, mas quando você conhece, dependendo da aplicação que você vai utilizar, pode te dar muitas informações bastante interessantes, pode te ajudar a desenrolar projetos que estejam aí parados por uma questão térmica, de deformação do material sob temperatura e sob esforços de compressão. Certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, fico muito curioso para saber como ele te ajudou no seu dia a dia. Deixa um comentário, me manda uma mensagem, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, desenrolar algum projeto, solucionar algum problema, para que eu possa então continuar criando conteúdos como esse. Me fala também a respeito de outros temas que sejam do seu interesse, tá certo? Então, lembra de compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo e para que a gente possa expandir o conhecimento na área de polímeros, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.